A partir de agora, Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. A ciência não conhece país porque o conhecimento pertence à humanidade. A frase de Louis Pasteur nos lembra que os maiores avanços da humanidade sempre começaram com uma pergunta, muita pesquisa e principalmente tempo. E durante muito tempo, cuidar da saúde significava procurar um médico quando a doença já havia aparecido. Hoje, cada vez mais, a saúde é construída antes disso. Falamos em prevenção, alimentação equilibrada, atividade física, qualidade do sono, vitaminas, probióticos e qualidade de vida. Não por acaso, o mercado brasileiro de suplementos continua crescendo. Segundo estimativas do setor, ele deve movimentar mais de 13 bilhões de reais até 2030, acompanhando uma população que vive mais, envelhece mais e busca envelhecer melhor. Mas esse cenário também nos desafia. Nunca tivemos tanto acesso à informação sobre saúde e, ao mesmo tempo, nunca estivemos tão expostos a problemas fáceis, modismos e conteúdos que nem sempre têm respaldo científico. Como saber em quem confiar? O que diferencia uma tendência de uma evidência? Quando o conhecimento existe antes de um produto e antes dele chegar na prateleira de uma farmácia? Por trás de cada cápsula, comprimido ou suplemento existe um trabalho que quase nunca aparece para quem está do outro lado do balcão. Pesquisa, desenvolvimento, testes, responsabilidade e pessoas dedicadas a transformar conhecimento em soluções para a saúde. Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsã, Nossa Natureza, Movimento Rio Grande, Sicredi, a ter com quem contar, Clínica Com, quando o cuidado vai além da medicina, Ikigai Sushi Bar, culinária japonesa e alta coquetelaria, Tenondé Parque Hotel, Viver as Missões começa por aqui e CDL Santo Ângelo, acreditar muda tudo, começa agora o Cafezinho Missioneiro, programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E hoje a gente vai conhecer um pouco dos bastidores da ciência, vamos entender como nasce um produto, qual o caminho entre uma ideia e a prateleira da farmácia e por que pesquisa, inovação e responsabilidade caminham juntas quando o assunto é saúde. E para essa conversa, estou recebendo hoje aqui nos estúdios a Fernanda Trindade Rigon, diretora executiva e administradora do grupo Tiaraju, farmacêutica também, e a Renata Trindade Rigon, a irmã dela, que é diretora técnica de inovação e também farmacêutica, e a Sheila Kiefer, que é farmacêutica e gerente de assuntos regulatórios do grupo Tiaraju. Grupo esse que completa 35 anos de atuação, consolidando em uma trajetória que une pesquisa científica, desenvolvimento e inovação, produzidos aqui em Santo Ângelo. Gurias, sejam muito bem-vindas ao Olá, Cafezinho. boa tarde. Obrigada pela presença. Acho que vai ser uma conversa bem legal. Vocês sabem que todas as terças é pauta de saúde. Olha aí, ó. Aqui no Cafezinho, né? Então é sempre legal quando tem gente daqui pra gente poder falar sobre as coisas que a gente faz aqui, né? E assim, 35 anos de empresa não é ali, né? É muita coisa, é muito chão. E vocês sabem que existem relatórios do Sebrae que falam que as empresas, a maioria das empresas, na verdade, elas encerram suas atividades antes mesmo de 5 anos, né? Então, a gente ter aí essa marca de 35 anos não é pouca coisa, é muita representatividade, ainda mais aqui na nossa cidade, né? O que sustenta aí uma empresa de pesquisa por tanto tempo? Oi, Dani. Oi, todo mundo que está nos ouvindo. É um prazer, primeiro, né, estar aqui contigo pela primeira vez, né, eu e a Renata. Então, hoje, junto com o nosso pai, estamos à frente do grupo. É um orgulho para nós fazer 35 anos, né? Esse ano nós estamos comemorando esses 35 anos, sabendo que somos uma empresa familiar, né? Uma empresa que começou com o nosso pai lá em 1991 e está aí até hoje, né? Ele continua à frente do grupo, né? Tratando de todos os assuntos estratégicos, né? Todos os investimentos. Ele tem um DNA muito empreendedor. Sim, corajoso. Né? Isso, exige, né? Exato. Ele assume muitos riscos, mas ele é muito também pé no chão, então isso dá uma segurança para nós também.
E nós somos uma família de farmacêuticos, Sim. né? Então, meu Nossa pai é mãe farmacêutico, nossa mãe é farmacêutica. Lá quando surgiu a ideia de ter uma empresa, então o nosso pai teve todo o apoio da nossa mãe também. Hoje ela atua num outro setor do ramo farmacêutico também. E aí veio então a inspiração, né, para nós também buscarmos essa formação, né? Então eu estou indo mais para o lado administrativo hoje, a Renata está mais com a parte técnica. Mas para nós é um orgulho, né, estar comemorando esses 35 anos. A gente sabe da dificuldade, dos desafios. Aqui na nossa região também são poucas indústrias. Sim. Então a gente fica muito feliz, né, em comemorar esse tempo de empresa. E tem que ficar mesmo, né, gurias? Porque, assim, o quanto que uma empresa deste tamanho, né, e que segue investindo e se desenvolvendo na cidade, gera no que diz respeito ao desenvolvimento econômico da cidade, Exato, né? Então, a gente está falando de coisas para além de empregos, de geração de empregos, né? Como que vocês entendem que esse investimento em pesquisa, né, na indústria farmacêutica, o quanto que vocês enxergam da empresa de vocês no desenvolvimento de Santo Ângelo? Dani, assim, só para passar um pouquinho, né, para quem está nos ouvindo, até um tempo atrás nós trabalhávamos apenas com uma linha de produtos da nossa marca, Sim. né? Foi lá em 2016, 2017 que nós começamos a trabalhar com licenciamento. O que é isso? Nós buscamos indústrias farmacêuticas, né, formar parcerias para que a gente possa desenvolver produtos para atender o mercado deles, né? Ou muitas vezes nós desenvolvemos em conjunto com essas indústrias um projeto que vem deles. Então, né, nós conseguimos hoje fazer todo o processo. Então, desde o início, né, a gente trabalha com a pesquisa, a gente trabalha com a parte regulatória, com toda a parte analítica. Então, nós conseguimos entregar o produto pronto, né? Fazer desde o início, entregar ele prontinho para o cliente comercializar, distribuir, enfim. Então, hoje, para a nossa região, nós temos em torno de 200 colaboradores diretos, né, na empresa. Nós ainda somos uma empresa pequena, né? Existem outras empresas maiores, mas a gente vê um crescimento muito significativo para nós nos últimos anos. E fora os indiretos que a gente chama, né, que nós sempre priorizamos empresas da cidade, da região, para que estejam trabalhando junto, né? Então, para o desenvolvimento da cidade, nós pensamos muito também que não é só o colaborador, é a família do colaborador que está ali envolvida, né? Então, essa preocupação com a sociedade, né, tá muito no DNA do grupo. Sim. Gurias, é muito legal ouvir vocês falando disso, porque, assim, o quanto que cada vez mais os empreendedores e empresários, enfim, entendem dessa questão da extensão da empresa, chegando na família dos colaboradores, né? E isso é muito legal. E ouvir de vocês, uma empresa séria e tão, né, tradicional já da cidade, eu acho que sem dúvida é inspirador para outros empreendedores que nos ouvem, porque cada vez mais a gente entende que tempo e pessoas são os maiores ativos, os ativos mais importantes, né, de uma empresa, enfim, da sociedade. Agora, sim, a gente tem aí muita pesquisa, desenvolvimento e também muita inovação. Vocês sabem que eu venho aí da área de inovação, sou uma apaixonada por inovação, assim, não só na área de tecnologia, mas, enfim, tudo onde a gente possa repensar, eu acho que é muito importante, né? Acho que é importante quando se tem pessoas como o pai de vocês, né? Então, com toda a experiência dentro da operação lá do negócio, mas também quando traz aí esse frescor, né, das novas gerações, trazendo novas ideias e sendo disruptivo dentro do modelo de negócio. Como que vocês entendem essa junção aí de inovação, pesquisa e desenvolvimento dentro da empresa de vocês? Então, Dani, nosso mercado basicamente é suplementação, né? A gente trabalha com muito desenvolvimento de suplemento e de medicamento. Então, assim,
focando um pouco na parte de suplementação. É um mercado muito dinâmico, então a inovação é basicamente necessária, assim. Então, a parte de suplementação, ela tem crescido muito, a gente sabe que pelas redes sociais, enfim, pela procura das pessoas de ter uma vida mais saudável, um estilo de vida melhor, uma longevidade saudável, digamos assim. E essa questão de inovação, ela é necessária, até porque o mercado de suplemento, ele é muito dinâmico. Então, hoje a gente está falando muito, o foco está sendo muito a área terapêutica ligada ao sono, ao foco, ao relaxamento. Daqui a um mês a gente está focando em saúde da mulher. Então, esse dinamismo é importante. Então, a gente da parte técnica, a gente está em constante busca de ingrediente novo, forma farmacêutica inovadora, que entregue aquele ativo de forma melhor para o paciente. Então, é quase uma necessidade ser inovador nesse nosso mercado, né? Sim. E o investimento disso também é muito alto. Então, tem que ficar ali, tentando ali manter a inovação, mas também com o pé no chão de saber o que está fazendo, né? Porque a gente tem uma empresa muito saudável hoje. Então, e a gente trabalha com grandes clientes. Então, a gente não pode também inovar sem ter aquela segurança do que está fazendo. Então, a inovação para a gente, assim, é importantíssima. E o que a gente faz, assim, hoje, para conseguir acompanhar esse mercado? Participar de feiras nacionais, internacionais. E esse nosso comprometimento com esses clientes. A gente tem hoje clientes com alcance global. Por exemplo, Nestlé, P&G, Eurofarma, Axê é o nosso grande parceiro também. Então, junto com eles, a gente consegue também chegar em inovações, em tecnologias que fazem diferença para o produto final. Então, é importantíssima. A inovação para a gente é nosso carro-chefe, digamos Agora, assim. a parte da pesquisa, gurias, claro que vocês tem uma equipe responsável por isso, né, da qual vocês coordenam. Como que é essa proximidade com as universidades no sentido de buscar pesquisa? Como que vocês trabalham? Porque o conhecimento compartilhado, ele é fundamental, né? Ele acho que é um dos maiores motores da inovação, esse compartilhamento, né? E principalmente a pesquisa que acontece também dentro das universidades. Como que vocês fazem esses links? É assim, né, Dani? A universidade é uma fábrica de inovação, né? Isso é inevitável, é inegável, assim, a gente sabe. A gente tem trabalhado com alguns projetos junto com universidades há poucos anos, acho que há uns 6, 7 anos a gente começou esse trabalho. Muito porque, Dani, a gente tem muito trabalho em desenvolvimento direto com as indústrias. Então, como a Fernanda falou anteriormente ali, a gente tem dois modelos, basicamente, de negócio dentro da empresa. Um que a gente desenvolve, e a gente cria produto, pesquisa, vai atrás, enfim, junto com o fornecedor. E outro modelo de negócio é que o cliente vem até a gente com uma demanda já criada, já específica. Então, ele tem uma necessidade, a gente acaba, então, criando essa parceria e desenvolvendo juntos esse projeto. Então, com as universidades, a gente vê, assim, um potencial gigantesco. Claro que às vezes tem complicações, digamos assim, porque às vezes a universidade tem um tempo e a gente tem outro tempo dentro da indústria, né? Que a gente tem um setor regulatório que nos engessa realmente um pouquinho, que é diferente do que a universidade entende. A universidade, ela é inovadora e ela quer fazer as coisas para ontem, e a gente aqui na indústria, a gente tem que dar um passo de cada vez, porque a gente tem toda a questão da Anvisa, toda a questão regulatória, que até a Sheila depois pode ajudar melhor. Muita responsabilidade, né, Renata? Muito, mas com certeza a universidade é um aliado pra gente, né? Então, complementando, Dani, para essa parte de inovação também, hoje nós temos parceria com algumas startups também de inovação, né? Legal. Então, principalmente uma que busca constantemente essa inovação na área de probióticos. Hoje a gente trabalha muito forte também, que a gente vê uma grande tendência aí no mercado, né? Sim. E que em 2022 nós finalizamos, então, uma fábrica destinada à produção de probióticos, né? Que são produtos à base de micro-organismos vivos, né? Então, exige um rigor de umidade, temperatura muito controlada.
Então, desde 2022, nós temos uma fábrica, né? Nós investimos mais ou menos 30 milhões nessa fábrica, né? Para atender esse mercado de probiótico, que a gente vê, assim, que é algo super inovador, né? Que tá aí, que hoje a gente sabe que não é mais só aquele produto que age na saúde gastrointestinal. Sim. Então, ele vai muito além disso, né? Sim. Os estudos trazem benefícios muito interessantes em vários setores, várias áreas farmacêuticas, né? Então... E hoje, assim, Dani, o fornecedor da matéria-prima, ele investe muito na matéria-prima, no ativo dele. Então, a gente está falando aí hoje de ingredientes para trabalhar na suplementação ou mesmo no medicamento com 9, 10 estudos clínicos. Sim. E aí, se a gente for pensar, sei lá, 20 anos atrás, o suplemento ele não tinha todo esse respaldo científico. Então, hoje a gente consegue trabalhar com ingredientes que têm, enfim, uma documentação robusta, estudos clínicos maravilhosos, com resultados super satisfatórios. Então, assim, hoje a suplementação, ela consegue ser... categorizada, eu diria assim. Sim. A gente consegue, assim, ter um suplemento específico para cada área terapêutica. Então, isso ajudou muito. O fornecedor investir muito na matéria-prima, trazendo pra gente uma segurança no uso desse ingrediente. Claro, então, faz todo sentido. Faz todo sentido. Então, a gente não está trabalhando hoje, como antigamente, só com macro e micronutrientes. Sim. O que são macro e micronutrientes? São vitaminas e minerais, proteínas, enfim, que fazem muito sentido para a saúde, mas hoje a gente já tem ingredientes muito mais tecnológicos, muito mais inovadores, que o próprio fornecedor investe nesse ingrediente, trazendo muito a segurança do benefício. Perfeito. Né? Então, a gente consegue passar para o consumidor exatamente o que vai trazer de benefício o uso daquele suplemento. É claro que a gente, como farmacêuticas aqui, a gente sempre pensa que o suplemento ele é um aliado a uma vida saudável, né? A gente nunca colocou o suplemento como... Não substitui nada. Exatamente. Né? Como o fim da doença, que exclui também uma vida saudável em relação a esportes, enfim. Então, é isso, assim. A gente acha que hoje o mercado está mais pronto para inovação. Sim, tá todo mundo concordo. Botando se ajustando para poder atender esse consumidor também, que é mais exigente. Sim. Né? Sem dúvida, eu quero falar disso no próximo bloco, inclusive, sobre esse novo consumidor. Mas tu falou uma coisa legal aí, que é a prática de esportes. Eu quero linkar já, porque é muito legal ouvir vocês falando lá no início, quando vocês trouxeram aí a questão do colaborador de vocês, né, do quanto que a extensão disso lá para a família. E eu tenho aqui um dado que a OMS estima que cerca de 1/3 da população adulta mundial não pratica atividade física suficiente, né? E aí vocês têm lá esse projeto Tiaraju em Movimento, que eu não posso deixar de falar, porque eu achei muito legal, né? Porque é muito importante quando as iniciativas das empresas vão para além da questão do ambiente de trabalho, né? E eu olhei as fotos lá, achei muito legal. Como que nasceu esse projeto lá dentro da empresa, gurias? Até vou só dar um parabéns para Fernanda. Como eu sou da parte técnica, Dani, eu trabalho muito com desenvolvimento de produto, então eu fico mais atrás, né? E a Fernanda fica mais à frente da empresa, da gestão, enfim. E esse é um projeto que ela desenvolveu que legal. E que no início eu também não me envolvi muito, mas hoje eu aplaudo ela em pé, porque eu acho que modificou muito o nosso relacionamento com o nosso colaborador. Sem dúvida. A gente trouxe, além de trazer saúde, a gente traz para o colaborador um prazer extra. Porque a gente sabe que a gente mora numa cidade que é pequena, maravilhosa, mas também que a gente tem uma certa... limitação, né? Limitação no que fazer no final de semana, ou enfim. E eu acho que o esporte que a Fernanda conseguiu trazer para a empresa foi assim, fundamental para unir mais os colaboradores e unir o colaborador mais com a empresa. Então, e qualidade de vida, exato, né, é um projeto que a Fernanda... algo que a gente sempre fala dessa questão da qualidade de vida, né? E a gente está sempre preocupado, nós somos muito preocupados em manter o nosso colaborador feliz, engajado, né? Que a gente vê... dá muito valor para isso, né? Então, isso é algo do nosso pai ainda, né? A gente tem muitos colaboradores que estão lá há mais de 20 anos, né? Então, assim, a gente tá sempre pensando no bem-estar deles. E a gente sempre quer que eles estejam bem trabalhando conosco, né? E que fiquem conosco por muitos anos. Então, com o crescimento da empresa, a gente viu que o pessoal
de setores diferentes começaram a não se conhecer, né? Então, assim, o pessoal da produção não conhece o pessoal da garantia da qualidade, o pessoal do comercial. E aí eu fui pensando, o que une essas pessoas, né? Aí o esporte é algo que, né, a gente sempre fala, e a gente tem alguns produtos na nossa linha também que são voltados à atividade física. Então, aí começou a surgir essa ideia, então, da gente patrocinar algumas modalidades, né? E aí deixar livre para o colaborador participar quantas quiser. Escolher o que ele quer fazer. Então, hoje nós temos grupos de corrida que acontecem 2 vezes na semana, com um professor, né? Uma pessoa, um profissional orientando, então, esse grupo. Esses grupos de corrida, eles participam das rústicas, das maratonas, enfim, que acontecem na cidade, na região. E a gente patrocina as inscrições para eles irem também como grupo Tiaraju, né? Nesses eventos. Nós temos o pádel também, né? Que nós proporcionamos aulas e para quem quer começar, né? E aí depois os horários fixos da semana para o pessoal também se reunir e jogar. Começamos há pouco tempo com o HIIT, que é um funcional também, junto com um professor também, um profissional, né, qualificado. E temos também o grupo do vôlei, que jogam também. Então, assim, isso acaba que o pessoal interage, se conhece, né? Um colaborador novo que tá lá o dia todo dentro de uma produção, de uma sala, longe do pessoal administrativo. Então, no final de semana se reúne para jogar vôlei. Então, eles acabam se conhecendo, confraternizando, e deu super certo. Todo mundo tá adorando. Parabéns, gurias. Numa fase aí que a gente fala tanto de saúde mental, com as modificações da NR1, uma iniciativa dessas, gurias, que demais, sabe? Sabe que eu já trabalhei em grandes empresas e por vezes eu pensava, a gente só vai ter festa de final de ano, é só esse momento que a gente vai se sentir acolhido, né? E quando eu vi a iniciativa de vocês lá vinculada ao esporte, então eu achei demais, parabéns. Agora são 13h26, eu vou chamar o nosso primeiro intervalo aqui no Cafezinho. Hoje a gente está conversando aqui com a Fernanda e a Renata Rigon, diretoras do Grupo Tiaraju, falando sobre pesquisa, inovação, os bastidores da ciência que chega até a nossa rotina. Próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre o crescimento do consumo de suplementos, prevenção e qualidade de vida, falar um pouco sobre os desafios de comunicar saúde em tempos de excesso de informação. Sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Comic, Gai Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. A gente já volta. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. E a torcida canta animada, porque sabe que tem com quem contar. É com os cartões Sicredi Visa, que entram em campo para fazer a diferença rumo à Copa do Mundo da FIFA. Com até 40 dias para pagar sua fatura, acúmulo de pontos e proteção de compras. Então, partiu torcer? Cartões Sicredi Visa é ter com quem contar. Acesse sicredi.com.br/cartões e conheça. Minuto Corsã. Informação rápida para você entender melhor os serviços de água e saneamento. Como funciona o consumo de água e como ele é cobrado. Você sabe como é medido o consumo de água na sua casa? Toda a água que entra no imóvel passa pelo hidrômetro, o equipamento que registra o volume utilizado. A medição é feita em metros cúbicos, sendo que cada metro cúbico corresponde a 1.000 litros de água. Periodicamente, a Corsã realiza a leitura do hidrômetro, registrando o consumo para gerar a fatura. Por isso, acompanhar o uso da água no dia a dia ajuda a evitar desperdícios e controlar os gastos. Usar a água de forma consciente é bom para o bolso e para o meio ambiente. Minuto Corsã. Informação que faz bem para você e para a sua cidade. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre.
tenondé.com.br. Tem gente que espera a cidade andar, mas tem quem levanta e decide mudar. Nada acontece só por esperar. Acreditar é o que faz tudo começar. Se um ajuda o outro, o jogo vira. A cidade cresce, a economia gira. CDL, CDL, CDL é a força pra gente crescer. CDL, 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 todo mundo pode fortalecer. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h31 e a gente está de volta com o nosso cafezinho da tarde. Agora eu vou conversar com a Sheila Kiefer, que é farmacêutica também, gerente de assuntos regulatórios, e sigo aí com a Renata, que é também uma das diretoras do Grupo Tiaraju. E a gente vai falar um pouco, então, sobre o que acontece antes do produto chegar até a gente lá na prateleira da farmácia. Eu estava falando aqui para as gurias no intervalo que eu sou uma dessas malucas que adora farmácia, né? E adoro ficar lá olhando a composição, entendendo o que acontece, né? Porque hoje a gente convive diariamente, né? Com medicamentos. Eu, assim, farmácia é uma coisa diária quase. Alguma coisinha, farmácia. E hoje eu digo, assim, que as farmácias, elas vendem até medicamento, né, gurias? Do jeito que as coisas estão. Mas a gente convive medicamento, suplemento, vitamina, né? Acho que a gente nunca teve tanto acesso a tudo isso quanto a gente tem agora. Mas tem muita coisa que acontece antes, né, Sheila, de chegar na prateleira. Queria que vocês falassem um pouquinho desse trajeto, né, do suplemento, do probiótico, enfim, do medicamento, até que ele chegue lá pra gente ficar lá querendo tudo na hora que a gente vai comprar. Perfeito, Dani. Primeiramente, boa tarde a você e a todos os que estão acompanhando. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre o Laboratório Tiaraju, sobre tudo que nós fazemos atrás dos bastidores, né, até esses suplementos, esses medicamentos chegarem ao consumidor final. Um ponto importante para falar aqui, né, e já aliado também, que eu sou responsável pela área regulatória da empresa, é que, assim, a empresa estar regularizada, tendo em vista que nós temos hoje a Anvisa como nosso órgão regulador principal, já começa a ser desafiador. E isso é fundamental para quem atua nessa área. Então, somos uma indústria farmacêutica, somos uma indústria de suplementos alimentares, medicamentos, e aí nós temos todo um arcabouço normativo para seguir. Então, assim, o Laboratório Tiaraju, né, mantém todas as licenças em dia, né? Isso é básico, mas eu falo que é básico, mas a gente sabe que, infelizmente, no mercado temos muitas empresas irregulares. Sim. E aí os produtos, eles precisam ser desenvolvidos seguindo as legislações vigentes. Isso também, para nós que somos do segmento, é algo básico, é algo que também já está na essência da empresa, desde o início, trabalhar com inovação, mas também trazendo toda essa inovação para a nossa regulamentação, né, seguindo as legislações, aplicando isso nos nossos produtos. E a gente acaba vendo que no mercado isso nem sempre acontece. Existe uma concorrência muito desleal com os suplementos alimentares, principalmente.
Então, assim, falando no desenvolvimento de um produto, então nós temos primeiro as legislações vigentes. Então, a nossa equipe de técnicos que fazem o desenvolvimento das formulações, elas já seguem esses requisitos, sejam de padrões de qualidade, de especificações, análise, estabilidade. Então, tudo isso já é seguido desde o princípio. Isso é bem importante e bem desafiador. Trabalhar com ingredientes que, na sua grande maioria, são importados. Também é desafiador, tanto para quem desenvolve como para quem compra, para quem faz a programação da produção, para quem, né, tem que entregar aos clientes. Porque, infelizmente, no nosso país, nós carecemos de ingredientes, né? Ingredientes daqui, né? Sim. Assim, a gente praticamente... Nós temos pouquíssimas farmoquímicas, né? Então, tu pega desde uma vitamina C, tu precisa importar. Às vezes, tu, daqui a pouco, até uma matéria-prima, que a fonte é daqui... Mas é sintetizada ou em outro país. Então, daqui a pouco, a gente vai comprar... Temos Guaraná aqui, Guaraná é brasileiro. Mas aí, se eu quero um extrato de Guaraná com determinada característica, especificação, qualidade, eu tenho que recorrer ao mercado internacional. Nunca tinha pensado nisso. Então, é um ponto, assim, bastante desafiador, né? Agora, assim, tem alguma... Daqui a pouco, agora, né, me caiu aqui várias fichas falando só da parte do Guaraná, né? Porque não é só a questão da gente encontrar uma boa fórmula para fazer aquilo funcionar, né? E fazer a pesquisa. É muito mais complexo que isso, né? Exige muito mais de vocês. E tem muitas coisas que também não dão certo no caminho por conta disso, né? Tem muita coisa que vocês acabam interrompendo por conta de N situações? Sim. Por exemplo, Dani, essa questão que a Sheila comentou ali do distribuidor, enfim, do fabricante da matéria-prima. Já teve casos que a gente tinha produto, né, enfim, um produto já consolidado no mercado, com grandes clientes, enfim, clientes de alcance global, e que a matéria-prima foi retirada do portfólio. Então, do dia para a noite, a gente chegou para fazer a compra, para uma produção já específica, esperada, e a matéria-prima já não existia mais no mundo, por uma falta, enfim, do problema do plantio, era uma planta. Então, assim, a gente acaba tendo problemas com isso. Pelo país também depender muito do IFA, enfim, dos ativos de fora. Então, causar essa ruptura no mercado pra gente é muito ruim, né? Sim. Pela parte da receita, enfim, da financeira de ambas empresas, né? A minha e do meu cliente, e do consumidor, que eu acho que é o mais afetado, né? Claro. Que da noite pro dia acaba não tendo mais o produto disponível no mercado. Sim. Então, acontece isso. E hoje, assim, Dani, mudou muito. A Sheila é melhor que eu para falar. As regras mudaram, né? O jogo mudou na produção de suplemento. Antigamente, era feito o suplemento de uma forma. Hoje, a gente tem que garantir para o consumidor que aquele suplemento ele é seguro, ele é eficaz durante o prazo inteiro de validade dele. E isso, para a gente conseguir passar essa segurança pro consumidor, são estudos de 24 meses, são estudos robustos, envolve um setor financeiro muito ativo também. Sim. Um investimento, né? Com a parte analítica. Essa parte analítica, para todo mundo, é novo, né? Chega pra gente. São as análises em si. Você comprovar que o suplemento tem aquele teor que ele está declarando no rótulo. Sim. E aí não é só na liberação daquele lote, aquela análise que faz quando tu faz o lote. Na estabilidade, tu comprova durante 24 meses, várias análises. Então, você tem produtos, suplementos que eu tenho um ativo. Eu tenho uma biotina. Mas aí, de repente, você tem um suplemento que você tem 10 ativos. E você precisa comprovar. Nós precisamos garantir que o nosso consumidor vai estar utilizando um suplemento que realmente atende o que nós estamos informando na rotulagem. E a dificuldade é que a gente mora num país que é uma loucura em relação à diferença de clima das nossas regiões, né? Então, assim, a gente tem que garantir que o produto seja seguro e esteja entregando aquilo pro consumidor. Aqui no Rio Grande do Sul, que a gente chega com temperatura de 2 graus, e lá no Nordeste, que a gente está chegando a 35. Então, assim, é muito complexo como desenvolver um produto que vá ser estável, digamos assim, no nosso país, independente do clima, independente do lugar. Agora, a Sheila falou uma coisa que eu preciso voltar,
que ela trouxe essa questão da deslealdade do mercado, né? E eu acho que a última vez que eu comprei creatina, que eu passei a usar, né, depois de uma certa idade aí, e entendi que me faria bem, enfim, né? Mas a primeira vez que eu ouvi falar de creatina foi na rede social, né? E a gente ouve muito, né? A gente tem muito influenciador, enfim, falando disso, e fala de goma, e fala de suplemento, enfim. E a gente tem um novo consumidor também aí enlouquecido, né? Por viver mais e acha que o suplemento de fato vai salvar o mundo, né? Esquecendo da alimentação correta, como a gente estava falando antes, né? De comer de verdade, tal, da água, de dormir bem, de todo o resto. Como que faz para enfrentar este mercado desleal, de fato, né? Com tanta gente falando que bem entende a bel prazer. É desafiador também. Hoje, assim, esse excesso de informações e muitos influenciadores indo muito além que uma simples divulgação do produto. Exatamente. Muitas vezes fazendo alegações até terapêuticas, criando uma expectativa para os consumidores que não é a real, né? Então, isso assim, não... Eu, assim, como profissional da saúde e também como uma consumidora que gosto muito de ter essa cautela e mais a parte regulatória, assim, algo que me preocupa bastante porque o nosso produto, que segue todos os requisitos, né, ele vem a ter essa concorrência desleal. Então, assim, como que nós enfrentamos isso? Eu vejo assim... os nossos produtos, eles seguem, primeiro, os requisitos, os padrões de qualidade. Então, assim, nós temos um sistema de gestão da qualidade que é a base de tudo. E seguimento das normativas. Então, hoje, se o Tiaraju é procurado, hoje nós somos, podemos dizer assim, uma referência em terceirização, em desenvolver produtos, entregar ele prontinho para esses clientes que têm nome no mercado, que são grandes indústrias, que atendem padrões de qualidade nacionais e internacionais. O diferencial é a qualidade. Claro. É você realmente ter produtos que você vai entregar o que você está dizendo. É você receber uma auditoria de um cliente e o cliente vê como são as tuas áreas, vê que ele pode confiar no que está sendo fabricado ali. Sim. Ele vê a tua equipe técnica e sentir confiança que esse pessoal envolvido, ele entende o que ele está fazendo. Ele vê os equipamentos que a gente tem, a estrutura dos nossos laboratórios, seja analítico, seja controle de qualidade, seja desenvolvimento farmacotécnico. Isso dá um respaldo, né, para que a gente seja assim... um pouco, eu diria assim, diferenciado no mercado. Sim. Porque a gente entrega qualidade, a gente não entrega só promessa nos produtos que nós desenvolvemos. E mais do que nunca, né, Sheila, aquilo que tu falou, esse excesso de informação, é importante que a gente transforme essa informação em conhecimento e esse conhecimento em atitude de compra na hora de fazer a escolha do produto que a gente está comprando, né? Agora são 13h43, eu vou chamar o nosso segundo intervalo aqui no cafezinho. Hoje eu tô recebendo aqui a Fernanda, a Renata e a Sheila, do Grupo Tiaraju, falando sobre pesquisa e inovação e um pouco de ciência. Próximo bloco, a gente vai falar um pouco mais aí sobre este novo consumidor, como que a gente diferencia essas evidências de modismos, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. A gente já volta. O Cafezinho Missioneiro volta já! Novos Horizontes FM. A próxima safra ainda nem começou, mas o Sicredi já tem soluções para antecipar o custeio. Para você, produtor, adquirir insumos como sementes, fertilizantes e tudo o que precisa para iniciar sua lavoura. Coloque os seus planos em prática. Abra sua conta e escolha as melhores condições de taxas para investir na sua produção. No Sicredi, não é só custeio antecipado, é ter com quem contar mesmo antes de plantar. Minuto Corsã. Informação rápida para você entender melhor os serviços de água e saneamento. Como ler a fatura da água?
Você sabe por que o valor pela coleta e tratamento de esgoto é correspondente a 70% do consumo de água? Além de garantir o funcionamento do sistema de saneamento, isso acontece porque a maior parte da água utilizada nos imóveis retorna como esgoto. Nas estações de tratamento, processos rígidos e monitorados são seguidos para que o efluente seja só devolvido à natureza quando estiver completamente limpo. A cobrança, que segue as regras das agências reguladoras, custeia a construção e manutenção da rede de esgotamento sanitário, todos os equipamentos e materiais necessários para tratar os resíduos, assim como profissionais qualificados para a execução do ciclo de coleta e tratamento. Além de proteger rios e mananciais, o acesso ao saneamento também contribui para a redução de doenças e desenvolvimento das cidades. Por isso, o sistema de esgoto é considerado um serviço essencial de saúde pública. Minuto Corsan. Informação que faz bem para você e para a sua cidade. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Tem gente que espera a cidade andar, mas tem quem levanta e decide mudar. Nada acontece só por esperar. Acreditar é o que faz tudo começar. Se um ajuda o outro, o jogo vira. A cidade cresce, a economia gira. CDL, CDL, CDL é a força pra gente crescer. CDL, 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 todo mundo pode fortalecer. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. 13h48, eu tô de volta com o nosso cafezinho da tarde. Hoje eu tô recebendo aqui a Sheila e a Renata do Grupo Tiaraju, sempre com o apoio da Corsan, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. E agora a gente vai falar um pouco sobre ciência, prevenção e escolhas conscientes. Porque assim, num mundo aí onde a gente estava falando agora no intervalo, né, onde o sonho de toda consumidora, principalmente, né, e aí a gente entra em várias camadas sociais em relação às mulheres, mas o sonho é tomar uma gominha e acordar magra, né, e ser feliz. A gente sabe que não é assim, isso, né, muito antes pelo contrário, né, mas as pessoas... alguns anos as pessoas procuravam aí produtos para tratar doença, né? E acho que a saúde era muito focada nisso. Hoje a gente entende que precisa buscar essa qualidade e prevenir essa doença, né? Não ficar doente. Como que vocês em 35 anos de empresa perceberam essas mudanças desse consumidor? Assim, Dani, as redes sociais, por exemplo, para mim foi uma grande diferença de como a gente vê o suplemento hoje comparando a anos atrás, né? Então, assim, eu acho importantíssimo, eu acho o papel sensacional das redes sociais, porque ela consegue entregar para o consumidor, enfim, para os usuários, enfim, da rede, produtos novos, novidades, de uma forma muito rápida. Mas para o nosso trabalho, para o nosso segmento, que é a suplementação, isso preocupa um pouco, porque acaba generalizando o uso. Então, assim, o que é bom para mim vai ser bom para ti também. E não é, infelizmente não é assim que funciona, né? Eu acho que hoje o suplemento ele vem para colaborar com uma vida mais saudável, né? Como um ajudante, digamos assim, para auxiliar.
e de acordo com o que tu precisa, né? Porque o teu estilo de vida é diferente do meu, né, Dani? A tua alimentação é diferente da minha. Então, como eu falei anteriormente, hoje a suplementação ela tá muito rica. Hoje a gente consegue identificar suplemento para diferentes áreas terapêuticas. Então, não é porque o influenciador super famoso fala que é super bom tomar aquilo que para ti vai fazer sentido. Então, tu vai acabar gastando um valor que às vezes não tá na tua conta, não tá no teu na tua condição financeira, digamos assim, que isso é uma preocupação que eu tenho, né? Que a gente vê, às vezes, o consumidor querendo tudo e precisando de nada. E a gente vê aquele consumidor que precisa realmente de alguma coisa, mas tá perdido. Não pode. E tá perdido, porque é muita informação. Claro. E ele não consegue entender o que ele realmente precisa. A gente sabe que hoje a suplementação, ela é, né? Quando vem de empresas saudáveis, empresas sérias, ela é segura, né? Só que a gente sabe também que tem um racional de uso daquele suplemento. E então as redes sociais, para mim, assim, eu acho que ajudam muito, mas também podem atrapalhar o entendimento do consumidor do que ele pode usar e o que ele não precisa usar. Sim, sim. Sei lá, ao mesmo tempo, assim, que essa preocupação com a saúde, ela cresce também a quantidade de informações, né, disponíveis aí, como a gente estava falando antes. Como que tu orientaria esse consumidor a reconhecer quando aquilo que está lá tem realmente uma base científica e a gente pode comprar com tranquilidade? É complexo, né? É complexo. A pergunta. Muito boa pergunta. Olha, minha orientação é assim, ok, escuta teu influenciador, mas assim, não escute e siga simplesmente porque ele falou. Vá buscar dados mais confiáveis. Uma das formas de buscar esses dados é entrar em contato com as empresas. Nós lá temos, por exemplo, um serviço de atendimento ao consumidor que pode orientar. Nutricionista também, né? Nutricionista um profissional também, maravilhoso. Então, uma forma é entrar em contato conosco. Tem acesso a um nutricionista? Conversa com a tua nutricionista. Vai numa consulta médica? Peça orientação. E também procure já aproveitar as redes sociais, já que hoje a gente tem tanta informação disponível, para conhecer um pouquinho mais do que você está precisando. Porque, por exemplo, se uma gestante tem necessidades diferentes do que uma mulher 40 a mais, que vai ser diferente de um público idoso. Então, essas fases da vida... eu estou fazendo... Quem está fazendo tratamento com GLP-1 vai ter uma necessidade nutricional, vai precisar de um aporte de suplemento vitamínico também, e ela pode ter o suporte do médico. Então, as empresas têm um atendimento, né? Pontuando, atendimento das empresas, a busca por si só e a busca dos profissionais da saúde. Sim. Eu acho que esse é um trio assim que ajuda. Se entender, né? Se conhecer. Quando tu falou de 40 a mais, aí a gente falou antes da minha perimenopausa ali, né? Eu tô precisando de outra coisa, bem diferente da minha filha de 20 anos, que é estudante. Enfim, é importante que a gente se perceba e se entenda, né? Porque assim, é vitamina, é probiótico, é colágeno, é creatina. Eu, como uma boa admiradora de farmácia, eu tinha vontade de tomar tudo, né? Tinha vontade E às vezes é isso que a gente entende, né, guria? Assim, não, eu preciso disso. Não, tô cansada, vitamina D. Tô não sei o que, a creatina. Não sei. E aí, assim, acaba que a gente... falta critério, né? Sim. Na verdade, a gente precisa entender que tem coisas que não substituem hábitos de saúde saudáveis, né? E é isso que é importante, que é nutrição, água, sono, né? É importante que as pessoas entendam isso. A suplementação, ela é importante, mas... Ela complementa o estilo de vida saudável. Suplementa, como o nome já diz. Eu entendo, porque o mercado está muito criativo também, Dani. Hoje a gente vê suplemento em diferentes formas. Antigamente a gente via muito aquele suplemento na forma farmacêutica, cápsula, comprimido. Hoje a gente já consegue ver que o mercado está criativo. A gente consegue ingerir, enfim, vitaminas, minerais e diferentes ativos numa garrafinha de água, numa goma, num pirulito, num picolé. Então, assim, o mercado... Ele tá sendo... tá despertando essa vontade no consumidor, o que é importante, mas também tem que ter, o que a Sheila falou, tem que ter essa avaliação da necessidade do uso, né? Sim. Não ficar um uso... E não jamais considerar que
ele vai substituir uma dieta saudável, né? Sim. Ele vai complementar e ele é extremamente importante para suplementar. Claro. Porque no nosso dia a dia, nós temos momentos da vida que são muito corridos. Nós ainda moramos aqui no interior, uma cidade mais calma, muitas vezes almoçamos em casa. Dá tempo de almoçar com tranquilidade em casa. Não é assim por tudo. Então, Sim. assim, ó, o papel do suplemento alimentar, assim, é essencial. Sim. Mas ele suplementa, ele complementa. Ele Complementa, não vai substituir exato. que você coma frutas, verduras, legumes, carnes, né? Toda Sim. aquela alimentação equilibrada. Gurias, daí a gente tá falando aí de 35 anos, muita mudança, né? Muita coisa que aconteceu dentro da empresa de vocês. Mas ali na frente, eu acho que a saúde também nos reserva muitas mudanças, muitas novidades, né? A gente tá falando aí de microbiota, envelhecimento saudável, né? Saúde feminina, né? Longevidade. O que vocês estão prevendo agora, né, dentro da empresa de vocês, nesse sentido de estudo e novos desenvolvimentos? Eu acho assim, ó, Dani, é bem como tu falaste, a saúde feminina, por exemplo. Hoje é uma preocupação de saúde pública, Sim. né? A gente tem mais de 1 bilhão de mulheres no mundo na menopausa. 1 bilhão. E 80% dessas mulheres, elas acabam tendo algum sintoma desconfortável com a vinda da menopausa, né? Então, assim, a gente tá olhando muito para esse público, porque não só nossos clientes buscando desenvolvimento de novos projetos relacionados a isso, mas é algo que nos chamou muita atenção faz uns 2, 3 anos, né, Sheila? Que a saúde da mulher é algo que a gente tem que prestar mais atenção. Sim. Porque a mulher passa por diferentes fases, né? A adolescência ali, enfim, a parte né, o início da menstruação da menina, depois vem a gestação, claro que isso não é uma regra, mas né? Sim. O período fértil. O período fértil, depois a pré-menopausa, a menopausa. Então, é algo que a gente está focando bastante internamente na empresa, com o desenvolvimento de novos projetos para esse público. Só que, claro, né, Dani, a gente não exclui nenhuma outra área terapêutica, enfim, saúde da criança, saúde óssea, enfim, também, que é algo que também chama muita atenção, porque a população está envelhecendo, mas também tem que envelhecer com certa saúde. Envelhecer sem saúde não faz sentido, né, ao nosso ver. E então a gente está de olho em todas essas diferentes áreas para conseguir trazer alguma coisa para poder ajudar. Que legal essa coisa do pensar na mulher, porque eu acho que a saúde feminina ficou por muitos anos deixada de lado, né? E agora é importante. O mercado entendeu que ali tem onde fazer dinheiro, e a gente sabe que tem esse interesse por trás também, né? Mas é importante quando a gente ouve vocês, que é um grupo tão relevante, mundialmente falando, né? Olhando com mais carinho e com genuinidade. Somos os primeiros, Dani, a desenvolver um projeto de probióticos para a saúde feminina, né? Já está no mercado, a gente foi a primeira empresa a conseguir desenvolver esse projeto, um probiótico. Então, para a gente já é um orgulho. A gente está conseguindo, né, desenvolver produtos que possam fazer diferença nessa população. Que legal, que legal. Gurias, são 13h58, eu vou agradecendo, tá? Renata, obrigada. Obrigada. Quando voltar a Santo Ângelo, volte aqui no cafezinho, tá? Vou voltar. Sheila, prazer te conhecer, muito obrigada. Igualmente, Fernanda, obrigada pela presença, foi muito legal essa conversa com vocês. Hoje a gente falou sobre ciência, mas talvez a maior descoberta dessa conversa seja perceber que a ciência não acontece apenas dentro dos grandes centros de pesquisa. Também acontece aqui, quando conhecimento, responsabilidade e inovação caminham juntos aí para desenvolver soluções que chegam à vida das pessoas. Vivemos uma época em que a informação está em toda parte, por isso aprender a valorizar a pesquisa, as evidências e o trabalho sério por trás de cada produto também é uma forma de cuidar da própria saúde. Meu agradecimento mais uma vez a Fernanda, a Renata e a Sheila do grupo Tiaraju por compartilharem conosco essa trajetória construída ao longo desses 35 anos. Meu agradecimento também aos parceiros do Cafezinho, Corsã, Sicredi, Ikigai, Sushi Bar, Tenondé, Parque Hotel, CDL Santo Ângelo e especialmente hoje, no Dia da Saúde, a Clínica Com, porque cuidar da saúde é olhar para a pessoa como um todo, é prevenir, orientar, acompanhar e oferecer cuidado em todas as fases da vida. Clínica Com, quando o cuidado vai além da medicina. Uma excelente terça-feira a todos e até amanhã com mais Cafezinho Missioneiro. Tchau, tchau.